pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir. Mas na temporada nova eu vou levar vocês ao redor do mundo e vocês vão conhecer outros tipos de intercâmbio, né? O que vai ser muito legal. Então se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve, que esse canal está rumo aos 100 mil inscritos. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Fala galera, alô, pers de plantão. Hoje o Storytime tá diferente porque ele tá em dose dupla. Isso mesmo, a gente é o quê? Gêmeas. Gêmeas, e vai ser um pouco diferente. Então senta que lá vem a história, porque a história é em dobro. Eu sou a Natália. E eu sou a Beatriz. E a gente é de Itu, do interior de São Paulo. E atualmente a gente tá morando em Connecticut. Sim, nós duas estamos morando em Connecticut. Quase vizinhas. Eu na cidade de Norwalk. E eu na cidade de Darien. Então se preparem, produtores de plantão, que talvez a história da próxima novela esteja aqui. Porque, acredite em mim, tem história. Pra começar, a gente vai fazer um breve resumo da nossa história, contando um pouquinho quem é a gente e o que a gente já fez da vida. E o que já aconteceu. Bom, nós somos pedagogas, nossa mãe era professora e a gente costumava ir pra escola com ela. E a gente amava a educação, amava a criança. Ama, né? Até hoje, né? Então a gente resolveu fazer juntas a faculdade de pedagogia. Pra surpresa, entramos na mesma universidade, cursamos o curso juntas. E aqui estamos nós, formadas pedagogas. Ou seja, desde a barriga da nossa mãe até a faculdade, a gente se manteve o quê? Juntas. Aí o que aconteceu? No segundo ano da faculdade, primeiro pra começar, nosso pai e nossa mãe, eles eram muito próximos da gente, muito unidos de nós. Era aquela famosa família perfeita. Tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito. A gente vivia saindo com os nossos pais, a gente ia pra balada, pra barzinho, pra qualquer lugar com os nossos pais. Era muito divertido, a gente amava. Só que no segundo ano da faculdade, isso em 2016, nosso querido, amado e lindo pai, beijo pai, se assistisse, eu te amo, resolveu que não amava mais a nossa mãe. Sim, decepção. Acontece, né? Algumas escolhas na vida a gente não entende. Ele tomou a escolha de sair de casa, então nossos pais acabaram se separando. Só que, pra nossa surpresa, o que aconteceu? O inesperado. O nosso pai, tempos depois, apareceu o quê? Namorando. Isso mesmo, namorando. Namorando com quem? Não, namorar é uma coisa normal, né? Ok, meu pai estava solteiro, ele tinha separado da nossa mãe, tava tudo certo. But ele apareceu namorando o quê? Nossa melhor amiga. Uma das melhores amigas. Isso mesmo, gente. Pasmem. Nosso pai, em 2016, separa de nossa mãe para namorar uma de nossas melhores amigas. Frustração, decepção, traição, tudo. Mas ok, seguimos a vida, porque a gente não pode parar, os obstáculos da vida vêm e a gente tem que seguir. Então, continuamos a nossa trajetória na faculdade. E o que acontecia? A gente morava em Rio Claro durante a faculdade. E a gente voltava pra nossa casa aos finais de semana. Em 2017, a nossa mãe ficou doente. Infelizmente, nós descobrimos que ela estava com câncer. Tivemos que dar início ao tratamento. Foi um choque pra gente, porque a gente não esperava, porque já tinha sido uma bomba atrás da outra. Aconteceu isso. Então, começamos o tratamento da nossa mãe, que estava morando em Itu, na nossa cidade. E a gente fazendo faculdade em Rio Claro. Vale ressaltar que o tratamento dela não foi em Itu, foi em São Paulo. Então o que acontecia? Durante a semana, às vezes a gente tinha que voltar de Rio Claro pra Itu, pegar a nossa mãe pra ir pra São Paulo, pra dar seguimento no tratamento. E vale lembrar também que durante a nossa época de faculdade, durante esse período que nossa mãe estava doente, os professores foram muito compreensivos, porque a gente às vezes tinha que faltar das aulas, a gente não conseguia entregar trabalho no prazo, prova a gente perdia. Então a faculdade e os professores, a gente fez o Nesp em Rio Claro e eles foram sensacionais. Eu não tenho do que reclamar em relação a isso. Então, seguimos o tratamento com nossa mãe e a gente fazia questão de estar com ela em todos os momentos, seja em consultas, quimioterapias, exames e por aí vai. Então a gente começou a viver essa vida de viajar de Itu pra Rio Claro, de Rio Claro pra Itu e São Paulo, e não tinha fim. Até que nossa mãe, no final do ano de 2017, acabou ficando muito doente. Ela teve que ser internada em janeiro de 2018 e veio a falecer em fevereiro de 2018. Foi mais uma bomba pra gente, mais uma coisa que
derrubou a gente, deixou a gente lá no chão. Mas a gente sabia que a gente tinha força suficiente, porque Deus sempre foi incrível com a nossa família, sempre foi incrível com a gente e sempre deu muita força pra cada um de nós. E pra nossa sorte, nós éramos duas e sempre estávamos juntas em tudo. Então a gente seguiu. Foi muito triste, foi uma fase muito difícil. Afinal, era o nosso último ano na faculdade. Mas a gente conseguiu seguir em frente. Mas eu quero também falar uma coisa aqui, que durante o tratamento da nossa mãe, durante o tempo que ela ficou internada, a gente passou a entender muitas coisas que antes a gente não entendia. Então, a nossa família é inteira católica e a gente sempre esteve na igreja, mas estando com a nossa mãe no hospital, ela nos ensinou muitas coisas. E uma das coisas que ela ensinou a gente, que a gente aprendeu com ela, né, com esse período, é que tudo acontece da forma que tem que acontecer. E que se nós cremos, se nós temos fé que Deus cuida de todas as coisas e que Deus tá cuidando de nós, eu e a Bia, a gente passou a confiar, entender e a entregar. Às vezes a gente conta essa história e algumas pessoas não entendem a naturalidade que a gente fala, mas pra gente tudo fez muito sentido. Isso é uma coisa mais pessoal. Algum propósito a gente sabe que tem. Nada é por acaso. Nada. Então, só queria deixar claro aqui, porque às vezes a gente vai falar de uma forma que vai falar, nossa, elas são frias. Não, mas não é isso. A gente passou a ver as coisas de uma outra forma, por coisas que a gente viveu, por coisas que a gente passou, por tudo que a gente aprendeu com todas essas situações que estamos contando pra vocês. Então, nossa mãe veio a falecer, mas nós sabíamos que tínhamos que seguir. Porém, nosso pai continuava com aquela amiga que nós contamos um pouquinho antes. E isso era muito triste pra gente, porque, como eu já disse, nós éramos muito próximas dos nossos pais, tanto da nossa mãe quanto do nosso pai. E quando ele saiu de casa, ficou um vazio. Não só na nossa mãe, mas na gente, porque a gente era muito unido. Então, com a perda da nossa mãe, a gente já não tinha nosso pai próximo e a gente perdeu a nossa mãe. Então, pra gente foi difícil esse período. Mas, como eu já disse, a gente sabia que existia um propósito. Em nenhum momento a gente pensou em desistir ou parar a nossa vida, ou muito pelo contrário, a gente usou de tudo isso que a gente viveu pra continuar, pra seguir. Então, seguimos nossa faculdade de pedagogia, acabamos nos formando em 2018, que foi o ano que nossa mãe faleceu. TCC e tudo a gente fez nesse ano. No ano de 2019, nós conseguimos emprego numa escola bilíngue juntas, mais uma vez. Então, desde a barriga até o primeiro emprego registrado foi o quê? Juntas. Porque não basta ser gêmeas, né? Tem que fazer tudo igual. Conseguimos um emprego na mesma escola, mas não como professora, como auxiliar de classe. Porque o nosso inglês não era tão bom. E a gente começou a pensar que a maioria das escolas hoje em dia no Brasil são bilíngues. Mas até então a gente só pensava, nossa, pedagoga, a gente acho que precisa falar inglês. Se seguiu o ano, óbvio que a gente conseguiu desenvolver um pouco mais, porque a gente tinha muito contato com o inglês, então a gente acabou desenvolvendo um pouco. Só que no ano de 2019 a gente começou a perceber que a nossa vida tinha mudado muito, era muita mudança. E a gente precisava de um tempo pra digerir tudo isso. Pra entender tudo que passamos e tudo que aprendemos e tudo que... Porque embora a gente estivesse bem, a gente sabia que a gente precisava de um tempo pra gente, porque tudo foi externo. E aqui dentro existia sentimento, existia coisa guardada, existia coisa que a gente não sabia externalizar, não sabia o que estava acontecendo. A gente precisava de um tempo, mas assim, como? Vale ressaltar aqui que desde a faculdade, que nós morávamos em outra cidade, a gente morava sozinha. Então a gente desde de 2015 morava sozinha, cozinhava, lavava roupa e fazia tudo que cuidava de uma casa, né, gente? Nós nos formamos, voltamos pra Itu. Nossa mãe já tinha falecido, nosso pai ainda estava com a nossa amiga e a gente foi morar sozinha. Talvez não por escolha própria, mas pelas consequências do destino. Então, nós estávamos morando sozinha, trabalhando numa escola bilíngue. Foi quando, em julho, nós resolvemos fazer um tour por São Paulo com alguns amigos. E uma de nossas amigas falou assim, por que vocês não vão ser au pair? É uma ótima oportunidade de intercâmbio. Vocês vão desenvolver o inglês de vocês. Eu acho que vai ser muito útil na vida de vocês. Vai agregar muito pra carreira de vocês. Esquecemos de falar um detalhe. Nesse ano, no Dia das Mães, encontramos com uma prima nossa num restaurante e ela tinha uma notícia pra gente. Ela falou que ela ia fazer um intercâmbio de au pair. Só que a gente não conhecia muito, a gente não deu muita bola. E quando essa amiga que a Natália falou, no nosso passeio por São Paulo, falou sobre o au pair, deu um estalo na nossa cabeça e a gente falou, ué, mas a nossa prima foi, a nossa amiga tá falando,
eu acho que a gente tinha que correr atrás disso. Só que a gente declarou interesse ali na hora e meio que morreu. Só que eu, Natália, proativa e não paro nunca, fiz o quê? Comecei a pesquisar as agências que ofereciam esse tipo de intercâmbio. E aí eu achei 2 agências e uma delas era que a nossa prima tinha vindo. Quando a gente começa a pesquisar a fundo, a gente começa a perceber que várias pessoas que a gente conhece são au pair. Gente, vocês não fazem ideia. Não dava pra contar nos dedos das mãos quantas pessoas que a gente conhecia já tinham vindo ou estavam aqui pelo programa de au pair. E aí a gente começou a se animar ainda mais. Até que um dia, Natália olhou pra mim e falou: Bia, quarta-feira, era uma segunda, quarta-feira a gente vai pra Sorocaba, numa agência, fazer um teste de inglês pra ver se a gente pode ir pro intercâmbio de au pair. Vou reproduzir a expressão de Beatriz. Eu falei lá o que a Bia falou, Beatriz fez isso daqui. Como assim? Mas já vamos fazer o teste? Não. Assim, isso mesmo, Beatriz, temos entrevista marcada. E assim foi. Na semana que eu tava vendo, logo na semana depois dessa viagem que a gente fez pra São Paulo e deu esse estalo, na semana seguinte, eu acho, a gente já foi pra Sorocaba fazer entrevista com o pessoal da Experimento de Sorocaba. Beijo pro pessoal do Experimento de Sorocaba, carinho grande pra todo mundo de lá, porque eles são sensacionais. Estão nos nossos corações, porque a gente não tem o que reclamar deles. E aí a gente fez o teste, eles falaram que a gente tava super apta pra vir pra cá e a gente se interessou ainda mais. A Bia já falou, a gente morava sozinha, então a gente já tinha uma vida muito independente. A gente ia pra onde a gente queria, voltava a hora que a gente queria. E a Bia falou pra mim, Natália, mas a gente vai fazer isso e não vai avisar ninguém, né? Eu falei, vamos, a gente vai comunicar o nosso pai. E aí no mesmo dia que a gente foi pra Sorocaba, a gente chamou nosso pai pra vir até nosso apartamento e a gente contou pra ele. Eu falei, pai, seguinte, a gente tá vindo pra fazer um intercâmbio de au pair, funciona dessa forma, a gente vai ser como babá lá nos Estados Unidos, vamos morar na casa de uma família, cuidar dos filhos deles e explicamos. Então, eu acho que vai ser interessante pra gente, né, pra nossa carreira. Pra nossa formação, aí, por conta do inglês que a gente já havia contado, né. Aí o nosso pai falou o seguinte pra mim, ele falou assim, sim, a gente pode ver, interessante, né? Eu falei, pai, você não tá entendendo. Eu já vi, eu já fui lá, e a gente já decidiu fechar, já tá entendeu? decidido. Aí ele falou assim, nossa, filha, sério? Eu falei, sério. Inclusive, eu preciso que você vá lá semana que vem com a gente, pra você estar ciente de tudo que a gente tá fazendo, de tudo que a gente vai fechar, né? Pra se você tiver alguma dúvida também, você perguntar você tirar e tudo mais. E, gente, pasmem, na semana seguinte a gente estava no Experimento fechando o intercâmbio de au pair. Pra família foi um pouco difícil, porque com o falecimento da nossa mãe e com esse distanciamento nosso com o nosso pai, a gente acabou ficando muito próxima das nossas avós, das nossas tias, porque era lá que a gente era acolhida, né? A gente acabou frequentando mais a casa dessas pessoas que rodeavam a gente. Então, pra eles foi um choque, porque assim, por todas as mudanças que a gente tinha passado, agora a gente chegou com o intercâmbio que a gente ia pra longe, todo mundo ficou tipo assim, chocado. Então foi um pouco complicado, principalmente pras nossas avós. Até porque a nossa mãe levava nossas avós pro médico, pra mercado, pra fazer sacolão, pra fazer tudo que vocês possam imaginar. E quem passou a fazer isso fomos nós. Então a gente ia com elas pra médico, levava elas fazer exame, levava elas pro mercado, fazia tudo pra elas. Então elas iriam perder isso também. Mas com o tempo a gente passou a explicar tudo pra todo mundo, a gente mostrou pra eles que era um intercâmbio interessante e eles passaram a entender isso. As nossas avós, principalmente, elas entenderam que seria bom pra gente, que seria uma coisa temporária, tudo deu certo, todos estavam apoiando a gente, então foi muito bom pra gente, porque deu uma segurança na nossa escolha, né, no que a gente havia planejado pra gente. Outra coisa que eu queria falar aqui, né, que foram os pontos que contaram pra gente ter essa decisão. Então, por a gente já morar sozinha, a gente era independente, a gente precisava desenvolver o nosso inglês, então o intercâmbio seria muito bom. Por ser pedagoga, a gente gosta de criança, gosta de educar, gosta dessa área, então seria um intercâmbio que se encaixaria no nosso perfil. Só que, com tudo que a gente tinha vivido e pelo distanciamento que a gente tava do nosso pai, a gente tinha esse vazio ainda com a gente, da perca da nossa mãe e do distanciamento do nosso pai. Porém, eu acho que uma das coisas que mais contou foi exatamente tudo que a gente tinha passado. Então,
Eu acho que esse intercâmbio também foi uma porta pra gente achar essa base, esse aconchego. Por isso que quando a gente veio pra cá, a gente veio em busca de uma família que tivesse aberta a isso. A gente sempre deixou muito claro isso pras famílias nas entrevistas, que a gente queria esse apoio, esse aconchego, esse acolhimento de uma família. Porque muitas meninas vêm, não quer ser parte da família, não quer esse envolvimento. Não que a gente seja parte no sentido de participar de tudo e fazer questão de estar 24 horas com a família. Não é isso, mas assim, a gente esperava que a família tivesse uma consideração pela au pair, não como uma simples funcionária, mas sim como alguém mais que isso, onde eles considerassem a gente como filhas, mas não tratassem a gente como os filhos deles, entenderam? Só tivessem uma consideraçãozinha a mais. Daí, gente, começou a saga do nosso application. Começamos a preencher, a gente preenchia separado, né, cada uma fazia o seu. Só que o que acontecia? As experiências que nós tivemos com crianças foram as mesmas. Então essa parte do nosso application, por mais que a gente fizesse separada, ia ser igual. Daí chegou o momento de a gente gravar o vídeo. Também fizemos um roteiro separadas. Gravamos o vídeo no mesmo dia, obviamente, porque, né, dinâmica da casa. Logística, questão de logística. Até que a gente enviou o nosso application para São Paulo no mesmo dia para ser corrigido em São Paulo, porque pra quem não sabe, o application precisa ser corrigido em São Paulo, depois é mandado para Londres, que é a sede lá do experimento da Au Pair na América. Enviamos então nosso application para São Paulo. Corrigiram o meu application depois de uns 15 dias e foram corrigir o da Natália. Só que quando foram corrigir o da Natália, viram que nosso perfil era muito igual. Por mais que a gente tivesse feito diferente, separadas, tava muito igual, porque nós sempre fizemos tudo juntas. E aí veio o primeiro perrengue desse intercâmbio. Nós tivemos que refazer o nosso application, tivemos que dividir as nossas experiências. Ou seja, a gente ficou meio que desfalcada nisso, porque a gente tinha, vamos supor, 1000 horas com crianças e daí cada uma ficou com 500 horas, o que não é uma coisa tão boa. Mas ainda assim a gente tinha bastante horas, porque a gente já tinha feito bastante coisa. Também tivemos que refazer o nosso vídeo. Só que tinha um detalhe. Isso era dezembro, o escritório de Londres ia entrar de férias, só que a gente queria que eles corrigissem antes deles entrarem em férias. E nessa mesma semana que tudo isso aconteceu, a gente ia viajar na sexta-feira. Ou seja, isso era uma terça. Quando o application foi negado, era uma terça. Ou seja, a gente tinha 2 dias pra refazer o nosso application, refazer o nosso vídeo, fazer a nossa mala da viagem e ir viajar. Respiramos fundo, fizemos, conseguimos enviar. A gente pensou em desistir, viu, gente? Essa hora eu olhei pra Bia e falei, Bia, não é pra gente ir, a gente demorou 2 meses pra preencher isso. A gente demorou um dia inteiro pra fazer esse vídeo, foi uma dor de cabeça lascada e a gente vai ter que refazer de novo. Mas tudo bem. A gente refez tudo, a gente enviou na quinta-feira e a gente ia viajar na sexta. Só que a correção de Londres estava sendo muito rápido pra quem é extraordinário, que somos nós, que somos pedagogas, e a gente entra numa outra categoria. Tava sendo rápido porque a demanda tava muito grande. Então, a gente pensou, se a gente manda agora, pode ser que eles corrijam e a gente vai estar na viagem, só que a gente ia fazer um cruzeiro, e pra quem já fez um cruzeiro, não tem sinal em alto mar. A gente ficou preocupada com isso, a gente avisou a nossa agente, mas deu tudo certo no final, gente. Durante a nossa viagem do cruzeiro, nosso application foi corrigido em Londres. Eles ligaram pra gente durante a viagem, só que a gente não conseguiu atender. Quando a gente conseguiu o sinal, a gente viu que tinham ligado. Nossa agente super nos ajudou, nossa agente de Sorocaba. Avisou pra eles, mandou um e-mail que a gente não poderia atender aquela semana, que por favor eles ligassem a partir de sexta-feira. A gente foi viajar na sexta, a gente voltou na quinta, então na sexta a gente já teria sinal. Como ela avisou, eles ligaram pra gente na sexta, nosso application foi aprovado. Eles ligaram, na verdade, porque a gente passou com a nossa nota mínima na média. Então eles ligam pra meio que checar o inglês. Eles ligaram, a gente passou e foi uma alegria em tanto. Até que veio a segunda parte, né? Do segundo perrengue. Perrengue não, mas segundo probleminha. A gente tinha que escolher uma família. Queríamos procurar uma família próxima uma da outra. Afinal, a gente, desde a barriga da nossa mãe, tava junto. A gente queria o quê? Se manter junta. Mas não precisava ser tão próximo. Podia ser 1 hora de distância, 1h30. Tava ótimo pra gente, que a gente ia conseguir se ver pelo menos de 15 em 15 dias. Porém, o destino nos levou para lugares opostos. Natália veio direto pra cá, pra Connecticut, que ela já contou, né? E eu, gente, eu fui parar em Washington State. Pra quem não conhece, é do outro lado do país. Daí vinha
um outro porém, a data de embarque. Porque a gente queria vir juntas, ou pelo menos com uma semana de distância, se fosse. Nós queríamos vir juntas pra fazer o treinamento juntas. E pra no final do intercâmbio a gente ter um mês de viagem, né, que a gente meio que ganha no país, pra gente conseguir viajar no país também, juntas. Até porque a gente já tava em famílias muito longes, então a gente queria pelo menos garantir que nas nossas férias finais a gente ia conseguir viajar junto. A minha família me queria pra março e eu consegui que eles me quisessem pra abril. Porque a minha já tinha porque fechado. eu fechei o match antes da Bia. E eu fechei o match pra abril com eles. E daí, era no dia 14 de abril que os eu meus queria. Queriam eu pra março, e daí eu pedi pra vir em abril. Daí eles aceitaram e tudo mais. Só que, gente, no meio de tudo isso veio o quê? A pandemia. Coronavírus chegou, dominando tudo. E fez o quê? Dominou geral e atrapalhou mais uma vez tudo. Aí as au pair, o que aconteceu? Chorou. Porque meu ano acabou, eu não vou ser mais au pair. Gente, mas a sorte foi que nós já tínhamos fechado nosso match, a gente tinha agendado nosso visto no consulado. A gente conseguiu tirar nosso visto uma semana antes do consulado fechar. Vocês têm noção do que é isso? Foi tipo assim, emoção. Uma semana depois o consulado fechou e ninguém mais tirou o visto. Até hoje tá meio que difícil de tirar. Tá bugado o sistema. Mas enfim, a gente conseguiu tirar o visto, conseguimos a data de embarque juntas pra abril. Porém, mais uma vez o coronavírus atrapalhou e os aeroportos fecharam. Nenhum aeroporto daqui dos Estados Unidos recebia voos do Brasil. Ou seja, em abril nós não viemos. Então nós tivemos o nosso embarque adiado pra... Não sabíamos quando. A gente sabia que foi adiado porque a gente não foi em abril. Mas a gente não tinha previsão. A gente tinha que esperar o governo daqui dizer: os aeroportos estão abertos para receber voos do Brasil. Na verdade, ele tinha fechado por um mês. E a data final era no dia 11 de maio. Era no dia 11 de maio que poderia abrir. O que aconteceu? Como dia 11 de maio, supostamente, os aeroportos iriam abrir, as companhias estavam vendendo voos para partir do dia 11 de maio. A Experimento, muito esperta, na verdade a Au Pair in America, comprou o nosso voo pro dia 11 de maio. Só que a gente só recebeu esse voo, tipo assim, dia 4 de maio, que foi um final de semana anterior. Acho que nem foi dia 4, a gente recebeu durante a semana. A gente recebeu, ficou sabendo que ia viajar na segunda-feira, na semana anterior. Ou seja, mais uma vez foi uma loucura total, porque a nossa família não tava esperando, a gente não tava esperando, porque a gente tava imaginando que iria fechar de novo. Queria adiar novamente. Quando a gente recebeu nossa passagem, gente, a gente pulava. Não, a gente pulava de felicidade e de desespero, porque a gente tinha tanta coisa pra organizar. Tinha o nosso apartamento pra desfazer, porque a gente morava num apartamento alugado. Tinha que tirar documentos autenticados pra deixar lá. Tinha que fazer a procuração. Gente, vocês não têm ideia como foi nossa última semana no Brasil. Olha, eu não sei como na segunda-feira eu tava com a minha mala feita e com tudo resolvido. Porque até aquele dia chegar, gente, demorou. Mas segunda-feira, dia 11 de maio, chegou. Era o nosso dia de embarque. Nos despedimos das famílias. As avós choraram muito. Durante o final de semana. Beijo, vó, eu sei que a senhora vai assistir esse vídeo. Beijo avós, né? Porque se eu mandar pra uma só vai dar briga. Pras duas, então. Beijo. Em bom chororô só, mas óbvio, né, que a saudade sempre fica. Mas hoje elas estão bem, elas sabem que a gente tá bem aqui. A gente sempre fala com elas. O nosso pai levou a gente no aeroporto pra gente embarcar pra vir pra cá. Deu tudo certo, foi muito bom ele ter levado a gente. Especial. Foi muito especial aquele momento. E aí a gente conseguiu vir no mesmo embarque em meio à pandemia, mesmo com tudo sendo adiado. Imaginem, as meninas de março não vieram por conta do coronavírus. As meninas de abril não vieram por conta do coronavírus. Tinha um embarque pra 11 de maio. O que vocês acham que aconteceu? As meninas de março, abril e maio embarcaram juntas. Então, maior galera. Gente, foi demais. Foi demais. O avião só dava au pair, só dava a Rosinha, porque era a camiseta da Experimento. Só dava a gente no avião. Foi sensacional. A gente teve que se separar no aeroporto do Texas, né, Ná? Foi também muito, muito triste aquele momento. Mas a gente fez um combinado. Ninguém podia falar nada. A gente só se abraçou, virou as costas e não foi. Olhou uma pra cara da outra. Porque depois do quê? De 23 anos, as gêmeas que sempre fizeram absolutamente tudo juntas. Faculdade juntas, estudaram juntas sempre na mesma sala. Compartilharam trabalharam juntas. Compartilharam a barriga por 9 meses. A gente tava se separando pela primeira vez, literalmente. Pois é. Então assim, aquele momento vai ficar gravado pra história.
Mas foi muito legal a gente ter combinado isso, porque não teve chororô, foi legal. entendeu? Foi tipo, tchau, Bia, tô indo. E foi. Como se fosse tipo assim, vou passar um final de semana ali com meu namorado. Vou ali viajar. Não existe namorado ali. na história, mas só uma suposição. Vou ali e já volto. E aí, eu, Natália, cheguei aqui na minha família de Norwalk. A minha família é um achado, porque assim, eu não tenho do que reclamar deles, né, Bia? Vale ressaltar que nem sempre é assim, que existem coisas ruins, existem famílias perigo, a Bia já vai contar um pouco pra vocês. Mas assim, a minha família, do primeiro dia que eu cheguei aqui até hoje, vão fazer 5 meses que a gente tá aqui, não tenho do que reclamar, eles são maravilhosos comigo. Óbvio que, gente, depois do que aconteceu com a nossa família, eu descobri que nenhuma família é perfeita. Então assim, não Fica venha a dica também... pra você que acha que sua família é perfeita, que nunca Cuidado! Alguma coisa Cuidado. pode acontecer pra atrapalhar tudo isso. Eu passei a entender isso e eu não vim buscando uma família perfeita. Eu vim buscando uma família que é família, que seja família. E eu encontrei isso neles aqui. Então, gente, eu tô muito feliz. E além de me acolher, eles acolhem minha irmã, eles acolhem minhas amigas, eles são muito receptivos. A minha família é top. Agora, a minha família, ou melhor, a minha primeira família... Vamos lá, porque vem história. Tá, sabe aquela parte que vinha história? A gente já conta uma parte dela, agora vem a segunda parte. Antes de eu vir pra cá, pros Estados Unidos, antes de eu embarcar, a minha host mom, a mãe da minha primeira família, sempre falava comigo, sempre mandava mensagem, mandava foto das crianças, falava que quando eu chegasse a gente ia fazer festa, a gente ia celebrar. Dava a impressão que ela ia ser minha melhor amiga e que a gente ia fazer muita coisa junto. Vale ressaltar que a Bia seria a primeira au pair. Eu também sou a primeira au pair, mas eles já tiveram nanis, tiveram nanis que moram na casa, então eles já tinham experiência. Mas a Bia seria a primeira au pair. Pais eram pais novos. E eu cuidaria de 2 crianças, uma menininha de quase 2 anos e um recém-nascido que tinha acabado de nascer. Então eu falei, gente, vai ser sensacional. Os pais são jovens, eu vou cuidar de criança pequena que eu gosto. Quando eu tava vindo, eu mandei foto pra ela. Ela postou no Instagram dela. Eu falei, gente, vai ser sensacional. Eu cheguei, quando ela me buscou no aeroporto, a gente foi pra casa e ela não falou comigo durante a viagem. Tipo, ela só perguntou se eu tava bem, eu tinha que ficar puxando assunto porque ela não falava nada. Eu falei, opa, meio esquisito, né? Eu não senti tanta recepção, sabe? Tanta vontade deles de me receber. Mas eu acho que foi mais uma... Eles imaginavam uma coisa do programa e é totalmente outra. Eles não pensaram muito em como funciona o programa, em como seria ter uma pessoa dentro da casa deles, onde eles iam ter que conversar, eles iam ter que fazer coisa junta. E eu acho que eles pensaram mais na parte financeira, que facilitaria pra eles, porque é um programa muito barato pra família, né? E quando eu cheguei foi uma coisa muito, assim, ruim. Eles não me maltratavam, eu não fui maltratada, não fui desrespeitada, eu sempre tive tudo pra comer. Só que algumas coisas me incomodavam. Eles não conversavam comigo. Quase todas as vezes que a gente jantava, que eu sempre fazia questão de jantar com eles, e eu tinha pedido isso, eles não conversavam comigo. Eles conversavam entre eles não me incluíam, eles não falavam comigo. E eu tava ali para desenvolver meu inglês e eu só tinha eles, porque minhas crianças eram bebês. E isso começou a me incomodar muito, porque um dos meus objetivos aqui, se não for o maior objetivo, é desenvolver meu inglês. Eu comecei a ficar muito triste. De final de semana eu ficava em casa, eu ficava trancada no meu quarto. Por quê? Porque eu não podia dirigir o carro, eles não iam pagar aula para direção. Eu não podia dirigir, a gente morava longe de tudo. As minhas amigas que eu fiz lá, que também foram sensacionais comigo, moravam no mínimo 30 minutos de distância. Então sempre que a gente ia fazer alguma coisa, elas tinham que vir me buscar, porque transporte público não tava funcionando, Uber era muito caro. Eu fui. E aí o que acontecia? Em contrapartida disso, a Bia via eu aqui desenvolvendo meu inglês, minha família sendo muito boa comigo, eu fazendo um monte de amizade, saindo todos os finais de semana, porque aqui a situação já tava mais tranquila em relação ao coronavírus. Ela começou a se frustrar em relação a isso também. E eu não tinha só a Natália de parâmetro, né? Eu tinha também as amigas que a gente conhecia, que estavam aqui, a nossa prima. Ela via que algo de anormal estava acontecendo. Até que um dia eu chamei uma amiga, um final de semana eu chamei uma amiga pra passar o final de semana comigo, pra ela me dar um norte. Eu falei, vem aqui, porque eu preciso que você me fale se é coisa da minha cabeça, que eu que sou louca, ou se realmente não tá normal tudo isso. Até que ela foi pra minha casa, a gente conversou muito, eu já tinha falado pra
terminar que eu tava pensando em rematch, porque eu não tava feliz lá. Decidi pelo rematch, gente. Ela Mas tem comigo... umas coisas que também levaram a Bia a decidir isso. Primeiro, que era um tipo de leite pra família e um tipo de leite pra Bia. Então você percebe que alguma diferença tinha. Eu não me sentia vontade de comer o que eu quisesse. Tipo, se eu visse alguma coisa diferente na geladeira, por exemplo. Eu não me sentia vontade, porque eu sentia que ela me olhava com... A mãe, principalmente, me olhava com um olhar meio estranho quando eu comia as coisas diferentes. Pra somar tudo isso, a todo esse sentimento de não pertencimento, a mãe tinha ciúmes das crianças com a Bia. Então a Bia passava o dia com as crianças. Quando a mãe chegava à noite, a mãe não deixava a Bia se aproximar das crianças. Gente, era uma coisa de louco. Porque a menininha de 2 anos, às vezes ela queria brincar comigo no meu tempo off. Principalmente de final de semana. E eu queria passar meu tempo do final de semana, um tempinho que fosse, com a família. Só que eles não deixavam eu cuidar das crianças, não cuidar, mas eles não deixavam eu estar perto das crianças. E isso me incomodava muito. Porque às vezes precisava trocar a fralda do bebê, a mãe tava ocupada e o pai não tava em casa. Ela achava ruim de eu ir lá e trocar a fralda do bebê. Às vezes a mãe tava cozinhando, a menininha queria brincar comigo. A mãe ia lá, pegava a menininha e levava pra perto dela, não deixava. Ou seja, tipo, ficou inviável porque a Bia não podia fazer nada na casa. Durante o jantar, a menininha queria sentar do meu lado. Os pais não deixavam, pegavam a menininha e colocavam do lado deles porque achavam que a menininha ia atrapalhar. Só que assim, se eu estava no meu tempo off com a família, se era uma escolha minha, eu sabia que as crianças iam estar comigo, que as crianças podiam querer atenção. E eu nunca me importei com isso. Detalhe que eu tinha que deixar sempre 24 horas a porta do meu quarto fechada, porque a menina não podia entrar lá. Se a menina entrasse, a mãe ia lá, pegava e colocava lá pra fora. Todas essas coisinhas me incomodavam muito. E daí minha amiga foi pra minha casa, a gente conversou muito, não tava contente, até que eu decidi pelo rematch nesse final de semana que ela tava lá. E já na segunda-feira eu falei, eu preciso pedir esse rematch hoje, porque se eu ficar enrolando, eu não vou pedir. Até porque eu não tinha, digamos assim, grandes motivos pra um rematch. No sentido de, tipo assim, abuso, no sentido de não ter comida. Eu tinha, só que eu não tava me sentindo completa, eu não tava me sentindo feliz. O que deu um estalo na minha cabeça e fez eu realmente optar pelo rematch foi pensar que eu tinha mais 8 meses do meu intercâmbio, que poderia ser que eu não desenvolvesse meu inglês. Obviamente eu não ia desenvolver lá, né? Eu não tinha liberdade pra sair com as minhas amigas, eu não tava me sentindo parte da família e eu passava a maioria do meu tempo off trancada no meu quarto. E eu não queria isso pra mim, eu não queria isso pro meu intercâmbio. Foi isso que me fez decidir pelo rematch. Mandei uma mensagem pra mãe, falei, olha, eu preciso falar com você hoje. Então ela perguntou, é sobre o quê? Ela já via que eu não tava legal, eu já tinha conversado com ela várias vezes, que eu queria que eles conversassem mais comigo, que eu precisava dessa interação maior. E ela tinha falado que tinha dado várias desculpas, falava que ela tava muito cansada, que ela não dormia de noite como uma pessoa normal. Daí eu mandei uma mensagem, ela perguntou sobre o quê, eu respondi sobre mim. E assim que ela chegou em casa, ela chegou mais cedo ainda esse dia em casa, e ela falou, vamos conversar. Eu falei, primeiro que a hora que a Bia me falou que ela ia entrar em rematch, eu falei, Bia, você tá ficando louca. Em plena pandemia, você vai entrar em rematch? Porém, eu já tinha conversado com os meus hostos que a Bia estava pensando em rematch. E meu rosto falou, Natália, é a melhor hora pra ela entrar em rematch. Porque, normalmente, quem tem poder de escolha são as host families, porque a demanda de au pair é muito grande. Mas hoje em dia, vocês podem escolher. Porque a quantidade de host family que tá precisando de au pair é muito maior do que normalmente tem. Então ele falou, ela vai ter muita escolha pra fazer. Então eu acho que se ela tiver que entrar em rematch, agora é um bom momento. Daí eu falei, ufa, pelo menos um ponto positivo, pois né? Eu conversei com ela naquele momento. Logo que eu comecei a conversa, ela foi muito fria comigo. Eu falei que eu não tava feliz lá na casa dela. Na verdade, eu comecei falando que eu tinha uma coisa muito triste pra falar. E ela foi super insensível. Eu falei, tá bom, pode falar. Daí eu falei que eu não tava feliz. Ela continua insensível. Eu ia dar uma segunda chance. Eu ia tentar conversar e expor tudo isso mais uma vez. Mas daí, logo no começo, eu percebi que não ia dar certo. Falei que eu não tava feliz, eu expliquei os motivos. Falei que eu achava que era melhor eu procurar outra família. E ela simplesmente falou, ok, acho que é melhor pra você, segue sua vida. E aí, nessa conversa, eu descobri que eles estavam desconfortáveis com a minha presença na casa. O que me levou a concluir que eles estavam me mantendo lá só por conveniência e porque eu estava trabalhando pra eles. Tava fazendo um ótimo trabalho, obviamente. E por comodismo eles me mantiveram lá. Gente,
pergunta pra minha irmã. Eu fiquei revoltadíssima, com muita raiva deles. Porque assim, eu já tinha conversado com ela que eu não tava contente, eu já tinha exposto isso, eu dei abertura pra ela falar isso pra mim, que ela também não tava contente, e ela simplesmente falava que tava cansada e dava um monte de desculpa esfarrapada. Aí a Bia me disse, estou no rematch. Eu quase que surtei, né? A surtada. Gente, detalhe, eu pedi rematch, pra quem não sabe, quem pede rematch tem 2 semanas, ou 20 dias. 2 semanas. 2 semanas pra achar outra família. E eu não sabia disso. Desligada. Pedi rematch sem saber o que era o rematch. Mas eu tava decidida. Depois que eu pedi o rematch, que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei um pouco desesperada, mas eu tinha a certeza que eu tinha feito a coisa certa. Gente, se eu achava que os 3 meses que eu fiquei na família foram ruins, eu não sabia, não imaginava o que vinha pela frente. Já na segunda-feira que eu pedi o rematch, a família começou a mudar comigo. Na segunda-feira, eles pararam de me chamar pra jantar com eles. Na terça-feira, eles me proibiram de usar o celular em horário de trabalho, sendo que o pai tava de férias durante aquela semana e ele me monitorava pela câmera 24 horas. E uma hora que eu tava falando com a minha família, porque meu tio estava com coronavírus, ele foi atrás de mim, me deu um puta susto e falou: a fulana não falou com você que não é mais pra você usar o celular em horário de trabalho? Eu falei, não. Ele, tá, nós não queremos mais que você use o seu celular em horário de trabalho enquanto as crianças estão acordadas. Eu podia usar enquanto elas estavam dormindo, juntas, que era quase impossível isso acontecer. Mas, gente, às vezes eu precisava responder alguma coisa. Às vezes a Natália falava comigo alguma coisa e eu queria responder. Nunca fui de usar o celular em horário de trabalho, nunca fiz isso. E eles sabiam. Mas aquele dia eu tava usando um pouco mais por conta do meu tio e eu tava muito preocupada. E por que você tava falando com a LCC também? Ah, é, porque eu tava falando com a LCC por conta do rematch, porque ela tava processando na terça-feira o meu rematch. Sério, esse cara fez aqueles dias um inferno da minha vida. Daí quando a mãe chegou, ela virou pra mim e falou assim, daí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu estou falando com a minha família e eu estou falando com a LCC. A hora que a mãe lá da família chegou, ela olhou pra mim e falou assim, eu perguntei pra LCC e você não estava falando com ela. Só que eu já tinha falado com ela antes, naquele momento eu tava falando com a minha família. Eu mostrei a mensagem pra ela, falei, ó, tá aqui, eu falei com a LCC, mas eu também falei com a minha família, porque meu tio tá passando por isso, aquilo, e eu expliquei. Então, ai, tá bom, a gente espera que você seja sempre sincera com a gente. Quando foi na quarta-feira, eu fui tomar banho à noite e eu descobri que tinha um parque aquático no meu banheiro. As crianças nunca tinham tomado banho no meu banheiro, na verdade tomaram acho que umas 2 vezes dentro dos 3 meses que eu tava lá. E eles resolveram colocar uma cadeira pro bebê no meio da banheira, que era justo o lugar onde eu tinha que ficar pra tomar o banho, que o chuveiro caía ali. E também uns outros brinquedos lá que mexia, que faziam umas coisinhas. Literalmente um parque aquático para as crianças tomarem banho. A hora que eu vi aquilo, eu falei, não, eu não preciso ficar aqui, eu não preciso disso. E mandei uma mensagem pra LCC falando que se eu não achasse família até o final de semana, eu ou ia pra casa de alguma amiga, ou eu preferia ir pra casa dela se eu pudesse, porque eu não queria ficar mais naquela família. Nisso eu já tava conversando com algumas famílias. Quero falar aqui, assim que a Bia me disse que estava em rematch, o que eu fiz, mandei um e-mail pra minha LCC e falei, ó, seguinte, minha irmã entrou em rematch, só que na mesma semana eu tinha uma das minhas amigas mais próximas aqui tava em rematch também. Então eu já tinha enviado um e-mail no dia anterior falando, a minha amiga tá em rematch. E no dia seguinte eu mandei, minha irmã tá em rematch, me ajuda. E aí minha LCC, nossa, abençoada, super ajudou a gente e a Bia agora vai continuar contando. A LCC dela tava em contato com a minha e a minha LCC falou pra mim, olha, a LCC da sua irmã tem uma família muito boa perto dela, mas eu também tenho uma família muito boa aqui em Washington State. Você quer falar com qual delas? Eu falei, eu quero falar com ambas, porque muito mais do que estar próxima da minha irmã, eu quero uma família que me acolha, uma família que eu passe um tempo, um ano, um intercâmbio gostoso. Eu aproveite o intercâmbio. Até que eu entrei em contato primeiro com a família de Washington State. A minha LCC tinha o contato. Uma família incrível. Eu ia fechar com eles se eu não tivesse essa família, né, que eu fechei. Eles eram maravilhosos. Só que daí, na quinta-feira, a família daqui entrou em contato comigo. A gente marcou de conversar na sexta e foi isso. Só que como eu já tava querendo sair de casa, eu comecei a fazer minhas malas já na quinta-feira. Porque eu falei, por mais que eu não feche com nenhuma família essa semana, eu vou sair daqui. Eu não tava me sentindo mais bem. Ali dentro, eu já não me sentia e aquela semana tava muito pior.
Nisso, o pai lá da família estava de férias, como eu havia falado, e ele viu que eu tava fazendo minhas malas. E ele mandou mensagem pra mãe. Quando a mãe chegou, ela falou assim pra mim: olha, a gente só pede pra você que quando você fechar o seu match ou quando você souber que você vai sair daqui, você avise a gente, porque a gente precisa achar alguém pra cuidar das crianças. Eu falei: tá bom, pode deixar. Só que até então não tinha nada certo, eu nem sabia se eu ia sair de lá durante o final de semana, né? Às vezes a gente pensa com a cabeça quente, mas a gente tem que resolver tudo, né, numa tranquilidade. Fui falando com as famílias. Quando foi na sexta-feira, eu ia entrar em contato, né, eu ia conversar com a família daqui de Connecticut. Só que quando eu vi o perfil deles no meu perfil, né, quando eles apareceram pra mim, eu me apaixonei por eles. Era tudo que eu queria, tudo que eu tinha colocado no começo do intercâmbio de meta pra mim, de prioridade pra mim, numa família, eles tinham. Então eu já tava desesperada, com medo que eles estivessem conversando com outra au pair, que eles fechassem antes. Me atormentando. Gente, pensa sério, numa menina que me atormentou. Eu fiquei louca, de quinta pra sexta eu fiquei louca. Quando foi na sexta-feira, detalhe importante de falar. Como a gente havia falado, as duas LCCs estavam em contato. E a LCC da minha irmã colocou essa família no meu perfil, porque eles não poderiam ver o meu perfil, porque eu tava em rematch e eles não estavam. E pra quem não sabe, nesse momento de pandemia, as au pairs que estão em rematch só podem achar famílias que também estão em rematch por uma logística deles. Que a gente não entende, mas tá tudo certo. Mas agora, por conta do coronavírus, é isso. Isso. Quando foi na sexta-feira, a gente conversou. E eu estava num barzinho, bebendo com uma amiga. E eu adorei a família logo de cara. Eles super me recepcionaram logo no primeiro Skype. Eles entenderam tudo que eu coloquei pra eles. Acho que eu não falei antes, mas eu não tinha experiência com direção. E eu sempre era muito sincera com as famílias. Fui sincera no meu application, fui sincera no meu perfil. E eu falei pra eles, falei: olha, só que eu vou precisar um pouco de ajuda com o carro, né? Porque eu não tenho tanta experiência. E aqui eu tinha que dirigir as crianças todos os dias, porque eu tenho que levar eles pra escola e tudo mais. Eles super entenderam. Eles falaram que eles iriam me ajudar, que eles poderiam pagar aula, que eles poderiam fazer isso, fazer aquilo. Eu falei: pronto, é isso que eu preciso. Eu conversei com eles na sexta-feira. E na sexta-feira eu pedi o match. Que geralmente quem pede o match é a família. Eu perguntei pra eles se eles estavam falando com outra au pair. E eles falaram que já tinham falado, mas que no momento não estavam. Então eu falei: olha, eu gostei muito de vocês. Vocês estão interessados no match comigo? E eles super toparam. E foi uma coisa doida, porque a gente nunca tinha conversado antes, só por e-mail, tipo, trocado 2 e-mails pra marcar o Skype. E a gente fechou naquele Skype. Foi uma loucura da minha parte também, porque eu nem perguntei que eu tinha que perguntar direito. Eu nem sabia como que era direito as regras da casa, como nada, né? Eu não sabia mas por outro lado a carta deles tava muito boa. Então muitas coisas eu nem precisava perguntar, porque já tava lá. Fechei meu match na sexta. E o que eu tinha que fazer? Tinha que avisar a minha outra família. Não, detalhe que ela fechou o match na sexta e ela me ligou. Falou: Natália, fechei meu match e... Ai, gente, esqueci de um detalhe. Eu fechei o match na sexta e eles me perguntaram durante o Skype: quando que você quer vir? Eu olhei pra cara deles e falei: amanhã, pode ser? Eles viram que eu não tava bem lá. Eles super entenderam. Eles aceitaram que eu viesse rápido assim. Eles acharam voo pra mim, gente, no mesmo dia. A gente fez Skype por umas 5 horas da tarde. Tinha voo pras 9 da noite. Eu só não fui naquele voo porque eu não tava com as coisas prontas e eu tinha que organizar umas outras coisas ainda. Mas no dia seguinte, no sábado, eu tava vindo pra cá. E eu vou falar um detalhezinho. Eu tava muito bad esses dias. Eu tava muito triste porque a minha família, nesse final de semana que a Bia fechou o match pra vir pra cá, a minha família ia viajar pra Flórida. Eles tinham me chamado pra ir junto. Eles tiveram um imprevisto e eu não pude ir com eles. Então eu tava muito chateada. É por isso que a gente falou pra vocês no início do vídeo. A gente acredita que tudo acontece por algum acaso. Pois é. E dessa vez não foi diferente. Porque eu fiquei, porque eu tinha que estar aqui pra recepcionar a Bia que ia chegar no final de semana. E aí eu tinha que contar pra minha outra família. E aí ela me ligou, falou que tinha fechado o match e que eu ia e falou que ia chegar no dia seguinte. Eu falei: oi? Como assim? Gente, pra quem não sabe, as meninas geralmente ficam, tipo, 1 semana, 2 semanas na casa da antiga host family, pra host family conseguir organizar tudo, e pra nova host family conseguir também organizar tudo pra nova au pair chegar. Fui avisar a mãe lá da outra família. Eu não acho que ela é minha host mom, tá, gente? Então por isso que eu não falo isso. Na verdade eu falo que ela é minha host mom fake, porque não deu nada certo. Falei que eu tinha tido meu match, e a primeira pergunta dela foi: ah, é? Que bom! Quando que você vai? E eu...
super simpática, eu falei, amanhã. E ela ficou com uma cara, gente, sério, eu acho que foi a melhor cena do meu intercâmbio. Eu vendo o troco ali naquele momento. Porque eles tinham que achar alguém pra cuidar das crianças no dia seguinte. Óbvio que as crianças não tem nada a ver com isso. Eu amava aquelas crianças e sempre cuidei com muito amor delas. Gente, vale ressaltar que eles não são uma família ruim. Eles não maltrataram a Bia. Eu já falei. Mas assim, eles não tinham noção do que era ter uma pessoa em casa, sabe? E assim, eles não levavam em consideração que eu tava no intercâmbio. Se fosse só pra eu trabalhar, eu ficava no Brasil, que eu já tinha emprego, já tinha vários contatos no Brasil e poderia trabalhar por lá. Então eu vim pra cá pra ter um intercâmbio, né? Pra conseguir essa troca cultural. Nesse dia eu achei que eu ia morrer dentro daquela casa. Eu fiquei muito assustada. Se durante os meus 3 meses eu não me senti abusada, não tive abuso, não tive nada, naquele dia eu fiquei com medo. Porque o que aconteceu? Eu avisei que eu ia no dia seguinte, só que eu ainda tava ali. E eu ia jantar aquele horário. Como eu comentei com vocês, eles não me chamavam mais pra jantar junto, então eles já tinham jantado. Eu desci pra jantar, eu acabei contando do match, né, falando que eu ia no dia seguinte. E eu ia jantar. No momento da minha janta, a menina veio pra ficar comigo. E eu já tinha cuidado dela o dia inteiro. Eu não achei que fosse uma coisa assim, errada, eu dar uma atenção pra ela. E eu fui dar atenção pra ela. E ela pegou na minha mão e me puxou até o quintal pra eu brincar com ela lá fora. Eu já tinha terminado de jantar, eu não ia fazer nada naquele horário. No que eu fui, gente, o pai me parou na porta pra sair, apontou o dedo na minha cara, chegou pertinho assim de mim, ó, e falou assim pra mim: você não brinque e não toque mais nas nossas crianças se você vai embora amanhã. Eu falei: oi? O que você tá fazendo? Dele: você não toque nas nossas crianças e não fique perto delas se você vai embora amanhã. Gente, nesse momento o sangue subiu e o que eu não tinha falado, se eu deveria ter falado alguma coisa, os meus 3 meses inteiros naquela casa, eu olhei pra mãe e falei assim: isso pra mim parece loucura, isso pra mim é louco vocês estarem fazendo isso e estarem me proibindo de fazer isso, né, de brincar com as crianças. Porque na minha cabeça, não sei o que vocês acham disso, mas na minha cabeça, se eu já tinha cuidado o dia inteiro da criança, não ia fazer diferença eu brincar 5 minutos a mais naquele dia. Não ia apagar da memória dela a minha existência. Eu falei isso, ela quis me retrucar, falando: como assim? Você vai fazer a nossa filha triste, você vai isso, vai aquilo, e falou mais um monte de coisa. Então, foi isso que aconteceu. Eles me proibiram de brincar com as crianças, proibiram de eu me despedir das crianças. E eu fiquei muito chateada, porque eu realmente amava eles. Só que daí eu perguntei pra ela se ela ia me levar no aeroporto no dia seguinte, porque eu precisava de locomoção. Ela falou que ela não ia conseguir, mas que ela poderia pagar um Uber. Só que na verdade eu nem precisava que ela pagasse, porque minha nova host family já tinha me falado que eles pagariam se precisasse, que eles iam me dar todo o suporte. Então eu não tava preocupada com isso, eu só queria saber se eles tinham a mínima consideração de me levar até o aeroporto. E ela disse que não. Aí a minha LCC, como um anjo na minha vida, que eu já falei que ela foi maravilhosa, ela falou que ela me levaria até o aeroporto e que a gente se despediria no aeroporto. A gente não se conhecia pessoalmente ainda, mas eu sabia que ela era uma pessoa maravilhosa, que ela era uma pessoa super receptiva e que ela ajudava muito. Ela foi incrível. Ela levou comida pra mim, chocolate, luva, álcool em gel e me deu um presente que foi assim. Ela me deu uma correntinha, eu sou católica, e ela falou que ela tinha recebido de uma amiga muito especial e que ela tava passando esse presente pra mim, que iria me proteger durante a viagem. Gente, eu chorei no carro, pra vocês terem uma ideia. Eu jamais imaginei, quando eu vim pra esse intercâmbio, que eu ia fazer uma viagem de um lado dos Estados Unidos pro outro lado, sozinha, dentro de aeroportos que só falam inglês. A gente se supera nesses intercâmbios da vida. É teste de resistência. Eu tava vindo pra cá, pra Connecticut, pra viver numa família perto da minha irmã. E pasmem, gente, eu acho que eu não falei isso ainda, mas a gente mora a 5 minutos de distância uma da outra hoje em dia. E não é na mesma cidade. É tipo assim, a rua que divide a cidade é a do meio da nossa, entendeu? Durante esse rematch, eu me senti muito próxima de Deus. Eu senti Deus cuidando de tudo. E como a gente já falou, tudo tem um propósito. E eu tinha que ficar 3 meses naquela família pra dar certo com essa. E a gente tá juntas agora. Porque afinal, como a Bia falou no começo, a nossa ideia era ficar próxima. Não tão próxima, mas ok. Mas tudo bem. Agora eu já superei. No começo eu não queria não, viu? Ela tão próxima de mim, credo. A gente já fica tão junta. Eu queria um pouco de distância, mas ela não conseguiu. Gente, mas assim, lógico que tem os prós e os contras da gente tá morando perto. A gente coloca sempre tudo na balança, né? Mas obras do destino. Quero também falar uma coisa que foi muito legal. Que quando eu falei pra minha host family que a Bia tava conversando com uma família daqui de Darien, eles quiseram conversar com essa família
família. Eles falaram, Natália, a gente quer conversar com essa família pra eles conhecerem a gente e pra falar um pouco de você. E eu achei muito legal que os meus rostos falaram assim: vocês não são a mesma pessoa, mas vocês tiveram a mesma criação. E se vocês tiveram a mesma criação, eu tenho certeza que ela é tão boa quanto você. Gente, aquilo pra mim foi tipo assim, né? Foi tipo assim, eu não sei explicar. Eu até me emociono quando eu falo isso, porque eu sinto cuidado tanto de Deus e tanto deles comigo, sabe? Eu peguei o contato da Host Family e da Bia, eu passei pra minha Host Family, eles conversaram na mesma sexta-feira que a Bia teve o rematch, ela teve o match, sorry. Eles conversaram, tanto a minha família gostou da família da Bia, tanto da Bia gostou da minha família, e a Host Family da Bia me chamou pra sábado tá aqui quando a Bia chegasse na casa dela. Pra meio que fazer uma surpresa. Então quando a Bia chegou, nada. eu tava aqui na casa dela. Então foi muito legal. A gente percebe, tipo, cada detalhe, como Deus cuida e como tem que ser da forma que tem que ser. Eu tinha que ficar aqui, eu não podia ir pra Flórida. Então assim, sei lá, mas eu e a Bia, a gente percebe isso muito fácil, sabe? Talvez pra você que tá assistindo não faça muito sentido. Ou, sei lá, se você não acredita em Deus. Mas sempre tem algo que mexe com a gente, né? E esse cuidado de Deus, a presença de Deus, a gente percebe muito forte na nossa vida. Depois do meu match e durante a minha viagem de vinda pra cá, eu senti uma coisa que eu acho que eu jamais senti na vida. Esse cuidado de Deus marcou muito pra mim. Eu sentia como se alguém tivesse... Ai, meu Deus. Eu sentia como se alguém tivesse vindo comigo durante a viagem. E foi, tipo... Gente, é louco. É louco, é tudo muito louco. Então, aí o que aconteceu? Ela chegou, a gente se reencontrou. Agora ela mora do meu lado. Eu não falei lá no início, mas eu cuido de 2 meninos, um de 5 e um de 7. E eu, atualmente, cuido de 3 crianças. Uma menina de 4 anos e meio e 2 meninos gêmeos. Gente, é sina, sabe? Sina. É isso que acontece. Gêmeos puxam gêmeos, chamam gêmeos. 2 meninos gêmeos de 8 anos. Inclusive fizeram 8 anos no dia que eu cheguei. Então foi uma loucura aquele dia aqui pra família. Mas foi muito especial. É o seguinte, gente. Depois de toda essa história, nossa história de vida. Desculpa ter contado bastante, né, da nossa vida. Mas eu acho que faz todo o sentido do porquê a gente tá aqui. E assim, eu e a Bia, a gente morre de saudades da nossa família, das nossas avós, das nossas tias. E esse estar próximo, a gente agradece muito. A gente é muito grata por isso. Porque eu acho que é uma coisa que poucas pessoas têm, ou quase nenhuma pessoa tem, de ter alguém próximo. É um diferencial, né? É um diferencial. É uma coisa muito especial pra gente. E aí, como eu tô aqui há 5 meses, eu fiz muitas amigas que são maravilhosas. Gente, são amigas que eu vou levar pra minha vida. E são amigas que, por obra do destino, moram próximas de mim no Brasil. Então a gente vai poder continuar nossas amizades. Então, quando a Bia chegou, eu apresentei, tipo, muitas amigas pra ela, inclusive brasileiras. Então eu tenho um grupo de 10 meninas. E a gente é muito próximo. A gente faz um monte de coisa junto. E desde que a Bia chegou, a gente já fez 2 viagens junto com elas. Tem sido sensacional. A gente tem aproveitado muito. A gente tem cumprido o propósito que a gente veio pra cá. Tem uma coisa que eu sempre falo pra Bia, que se antes eu tinha dúvida de estender, hoje eu não tenho mais. Porque se ela estiver aqui estendendo também, não tem por que eu não estender. Pra finalizar, eu gostaria de dizer que eu e a Bia, a gente tem um Instagram juntas. É um Instagram que a gente fez um pouco antes de vir pra cá. A gente já começou ele. A gente fez por conta do au pair, né? Mas o nosso intuito é postar viagens, postar coisas que a gente faz juntas lá. O nome do Instagram é Twins on the Road, porque a nossa ideia é ir pra estrada e desbravar o mundo. Então, se você se interessa pela nossa história, se você quer saber um pouco mais, a gente conta lá durante o nosso dia a dia. Às vezes não dá pra postar muito, porque é muito corrido esse dia de au pair. Correria. Mas a gente, sempre que pode e que consegue, a gente tenta postar lá, principalmente das viagens. Então, se você se interessa, siga a gente lá. E eu queria agradecer imensamente a Priscila por essa oportunidade. Nem todos têm a oportunidade, mas pelo que eu percebo, ela abre muito isso. Então, assim, muito obrigada, Priscila, pelo seu trabalho, pelo que você tem feito. Desde o seu trabalho lá do início do grupão, por tudo, sabe? Eu acho que você é uma porta pra muita gente. Você abre portas porque você direciona pessoas. E é muito interessante a gente que acompanhava já tudo, o grupão, o seu canal no YouTube. Antes da gente vir, a gente assistia os vídeos e a gente, né, conhecia um pouco mais do au Porque pair. motiva, porque mostra a realidade e porque não mente. Então é muito interessante pra gente estar aqui hoje contando a nossa história, contando um pouquinho de como foi a nossa trajetória pra chegar até aqui. E eu penso que quem conta a história é a gente, mas quem tá fazendo história também é você. Porque você, através de você, a gente conta, mas você move pessoas. Então eu gostaria de deixar essa mensagem pra você, porque eu realmente acho incrível
incrível e admiro muito tudo isso que você faz por nós au pairs e por pessoas que gostariam de fazer intercâmbio. E pra quem tá pensando em fazer esse intercâmbio, pra quem pensa em fazer algum intercâmbio, né? O au pair é muito bom. A gente super recomenda, né, Ná? Olha, é uma gente, coisa que não é perfeito, como vocês já sabem. tem que trabalhar bastante. Não é mil maravilhas, como algumas pessoas demonstram. A gente consegue viajar, mas não é só viagem. A gente passa muito perrengue. Como a Bia já falou, a gente recomenda o programa, a gente gosta muito. Não é um programa perfeito, como nada é perfeito na vida, né? Tudo é imperfeito, a gente tenta ser o melhor que a gente pode. E o programa não é diferente. Então eu acho que vale a pena sim. Só que eu acho que pra vir pro au pair, a gente tem que estar ciente que a gente tem que ser muito flexível. Porque a gente tá numa casa que não é nossa, com uma família que não é a nossa, com costumes que não são nossos, com língua que não é a nossa. Tenham em mente em ser flexíveis, em estarem abertos. E saibam que não será fácil. É uma coisa diferente. Vale a mas pena vale super a pena. Quem quer vir, vem. E se precisar de qualquer coisa, a gente tá aqui também pra ajudar vocês. Então, um beijo grande da gente pra vocês. Muito obrigada. Em dose dupla hoje, carinho dobrado. Segue a gente lá no Instagram pra vocês acompanharem o resto da nossa Dá trajetória. uma forcinha pra gente. E é isso, gente. Beijo. Fiquem Beijo. com Deus. Até talvez uma próxima. Até mais. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça que no mês de outubro teremos 30 dias seguidos de vídeo, então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi au pair ou fez algum outro tipo de intercâmbio e quiser participar desse quadro, é só me enviar um e-mail nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela, com o assunto Quero Participar do Storytime, que eu vou te enviar o roteiro explicando como que funciona, como que faz pra vir aqui contar essa história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!